nossos sonhos não vão se acabar. E jamais eu vou te deixar. Faço tudo que preciso for por este grande amor. São muitas palavras. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Rádio Fonte de Central Carapina, Rádio Cultura de Jardim Carapina, Rádio Popular 3 de Novo Horizonte, Rádio Popular 2 de Planalto Serrano e Rádio Educadora Talento de Palmeiras. Formação de rede para a transmissão do programa Falando de Jesus. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Agora, a Rede Popular de Rádio apresenta o programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Quando você perceber que o sorriso se foi, quando de tanta tristeza a voz não sair, quando os amigos deixarem você pra depois, apenas ore, apenas ore. Você vai ver que alguém vai chorar com você, com gemidos inexprimíveis vai interceder. Até o trono da graça então vai chegar. As suas lágrimas, as suas lágrimas. Pois esse alguém que ao seu lado está, guardando e ajudando você a caminhar, é o amigo e consolador, fiel companheiro que Deus enviou. Órfão no mundo você não está, o Espírito Santo não vai te deixar. Deus te ama e por você vem trabalhar. É o Espírito Santo que enxuga seu pranto, que oferece seu manto pra te aquecer. É quem te dá valor e forças pra sobreviver. É aquele que entende o seu pranto e atende sua causa, defende com muito poder por 24 horas. Não se esquece de você, amigo mais preciso, que traz o teu sorriso, quem te conduz aqui. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 56 minutos. Uma ótima noite para mim, para você. Mas antes de você ter essa ótima noite, desde já mais uma vez quero agradecer ao nosso bom Deus por mais um dia, por mais um momento tão especial que é o programa Falando de Jesus. Por que tão especial? Porque o programa não é da Rádio Popular, o programa não é de nenhuma igreja com placa denominacional, o programa é de Deus, o programa é Falando de Jesus. E a partir deste momento, em qualquer lugar que você estiver, em qualquer ponto de ônibus, em qualquer comércio, em qualquer lugar, convido a você para emprestar o seu ouvido, abrir o seu coração e fazer a conexão com Deus.
Deus, a cada dia, a cada momento, a cada instante, Ele tem algo a nos dizer. Até mesmo quando nós conversamos com nossos amigos, Deus fala conosco. Por que Deus fala conosco? Porque a partir do momento que nós falarmos com alguém, nós vamos estar sabendo se nós estamos falando com sabedoria de Deus ou estamos falando com sabedoria do homem. Sabemos que o mundo afora muitas coisas acontecem, muitos blá, muitos brebebrê, mas na realidade nós temos que prestar atenção se tudo que falamos ou tudo que ouvimos é agradável a Deus. Ou até mesmo o que nós praticamos, o que nós fazemos. Às vezes fazemos coisas para agradar o homem, mas estamos desagradando a Deus. Fazemos coisas para agradar o amigo, mas estamos desagradando a Deus. Fazemos coisas para agradar o mais próximo do próximo da gente. Mas e para Deus? Será que é agradável? Às vezes vale mais a pena fazer algo para Deus do que por um amigo. Por quê? Porque Deus é Deus e Ele é em primeiro lugar sobre tudo e sobre todas as coisas. Por isso que nós sempre estamos aqui, de segunda a sábado, exceto alguns feriados nacionais, que nós não estamos aqui com o programa Falando de Jesus. Por isso, convido a você de qualquer lugar, de qualquer ponto, porque está entrando no ar, junto com as rádios afiliadas, o maior e o melhor programa do sistema de rádio via cabo, que é o programa Falando de Jesus. No mundo não existe um programa igual a esse. No mundo não existe exatamente 6 rádios afiliadas, conectadas, além das pessoas que nos assistem, nos ouvem e nos vê, que é para ouvir a palavra de Deus. Nós aqui nós estamos procurando a sua audiência, nós aqui nós estamos procurando te dar prêmios, nós aqui estamos procurando para que você está trabalhando e sentado em frente ao seu computador, ou você que está sentado no banco da praça, ou você que está aí trabalhando, vendendo o seu churrasquinho, a você que está em qualquer lugar, você pode receber a palavra de Deus gratuitamente. Por isso, por aqui passam vários mensageiros, por isso, por aqui passam vários homens para testemunhar. Passam várias pessoas aqui para levar palavra de salvação, palavra de edificação, palavra de correção. Por que eu falo correção? Porque eu estou aqui de segunda a sábado com os mensageiros e palavras também me corrigem, palavras também me ensinam, palavras de Deus me ensina como eu me proceder. Desde já quero mandar um abraço aí para todos os nossos ouvintes, hoje se tornaram ouvintes, né? Da Avenida Colatina, próximo aí ao Ferro Velho do Parente. Aí a nossa querida e amiga Jaqueline, a dona Ângela Maria, a dona Maria e também a dona Ruth, ok? Nós tivemos o prazer de estar instalando hoje mais uma caixa de som aí no bairro de Planalto Serrano e com certeza são mais uns ouvintes, não para a Rádio Popular, mas são ouvintes para ouvir a palavra de Deus. Nós estamos fazendo a nossa parte. Nós aqui estamos aqui preparando, agendando, fazendo conexão com as rádios afiliadas. De já um abraço a todas as rádios que estão conectadas conosco. Quero aproveitar também e mandar um abraço para o nosso amigo MacGyver, né? O nome é até bonito, né? Nosso amigo MacGyver, tive o prazer de conhecer hoje em Planalto Serrano, quando nós também falamos e estamos dando a ele a oportunidade de estar agora conectado conosco, ouvindo o programa Falando de Jesus. Aqui nós não imposamos a você a obrigação de ouvir a palavra de Deus, porque nós somos um sistema de rádio livre. Você ouve se você quer, você ouve se te agrada. E se você acha que Deus te agrada, não perca esta grande oportunidade, porque com certeza as pessoas que passam por aqui para levar mensagem, Ele quer te levar à salvação. Com certeza, as pessoas que vêm aqui para trazer a mensagem é para te ensinar o melhor caminho do mundo, que se chama Jesus. As pessoas que vêm por aqui vêm com compromisso, não dele aparecer, não dele crescer, mas sim que a palavra de Deus cresça, que a palavra de Deus possa chegar em qualquer lugar do mundo. Sabemos que o sistema de informática, o sistema de internet é uma via de mão dupla, para bom e para ruim. Aproveite o que é bom, e uma das coisas boas é o programa Falando de Jesus, porque é a palavra de Deus direto no seu coração.
Agora na Serra são 18h02, 18h02. Desde já uma ótima noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Já está presente no estúdio aqui da Rádio Popular o mensageiro, o portador da Palavra de Deus nesta quarta-feira. Então nós vamos estar preparando as nossas orações iniciais da programação e daqui a pouquinho você vai estar mais uma vez ouvindo a Palavra de Deus. A todos vocês uma ótima noite e daqui a pouquinho nós voltamos para desejar a você a finalização do programa, ok? E 2. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza. Obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus, Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão,
Que as crianças aprendam no colo o sentido da vida. Que a família celebre a partilha do abraço e do pão. Que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos. Que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois. Que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor. E que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Graça e paz. Que o Senhor esteja abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando todas as áreas do seu viver. Hoje nós estamos aqui com mais uma oportunidade para falarmos de Jesus nesse programa que tem abençoado muitas pessoas para a honra e para a glória do Senhor. E temos a oportunidade hoje de ministrarmos mais uma vez aqui na rádio. E você que nos ouve, você que nos acompanha, você que nos assiste, independente do local onde você esteja, que o teu coração esteja agora aberto para receber mais uma vez a palavra do Senhor. Que você seja um instrumento também de Deus para abençoar vidas, para instruir a muitos em nome de Jesus. Eu queria ler o texto com você em Tiago, capítulo de número 4, versos 13 a 17. Tiago, capítulo 4, verso 13 a 17, diz assim o texto: Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano e negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Esta é a palavra que nós vamos meditar acerca dela. Eu queria falar a nós, ao nosso coração, acerca das certezas de uma vida incerta. Certezas de uma vida incerta. Nessa parte, nessa seção do capítulo 4, Tiago vai abordar acerca da falibilidade dos projetos humanos. No início do capítulo 4,
Tiago havia dito acerca das guerras. Então, após falar sobre as guerras, como a gente pode observar no capítulo 4, logo no início, Tiago fala de 3 tipos de guerras: guerras uns com os outros, guerras com nós mesmos e guerras com Deus. Impressionante que este texto ele tem muito, e muito mesmo, a nos ensinar. Quando ele inaugura agora essa nova sessão do capítulo 4, Tiago fala sobre o planejamento e ele fala sobre a falibilidade dos planos dos homens. Por sua vez, é óbvio, Tiago também vai abordar acerca da infalibilidade dos projetos de Deus. Nessa sessão, ele vai falar acerca de 3 grupos específicos de pessoas e o seu comportamento, ou o comportamento de ambas acerca deste assunto, a vontade de Deus. Em primeiro lugar, Tiago fala de pessoas que ignoram a vontade de Deus. Em segundo lugar, Tiago fala daqueles que desobedecem à vontade de Deus. Em terceiro lugar, Tiago fala sobre aqueles que obedecem à vontade de Deus. Vale lembrar que Paulo diz que a vontade de Deus ela é sempre boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus, ela vem de fato do coração de Deus. Sua vontade é uma expressão de seu amor, de modo que nós não temos o que temer, não precisamos temer a execução da vontade de Deus. Então, aquele que é guiado por Deus, ele tem prazer na vontade de Deus, não ignora a vontade de Deus e não desobedece à vontade de Deus. Pelo contrário, ele entende que uma das características da nossa fé está em obedecer à vontade de Deus. Então, quando o assunto é vontade de Deus, quando o assunto se trata dessa questão, vontade divina, vontade de Deus, o que nós preferimos? Qual é a nossa preferência? Preferimos ignorar a vontade dele? Preferimos desobedecer a sua vontade? Ou a nossa preferência está em obedecer à vontade de Deus? Queria refletir com os irmãos, com os ouvintes, acerca dessas características. Em primeiro lugar, queria falar sobre aqueles que ignoram a vontade de Deus, conforme está no verso de número 13, também no verso 14 e ainda no verso de número 16. O fato de alguém lutar contra Deus não tira de Deus o seu brilho, muito menos a sua glória. Um ser humano pode se levantar contra Deus, dizendo que Deus não existe, dizendo que Deus é uma balela, uma conversa fiada, mas isso não tira de forma alguma a glória de Deus, a essência de Deus. A Bíblia afirma que os propósitos de Deus, eles são eternos, bem como a sua palavra, os seus atributos são eternos, como nós também podemos, é óbvio, afirmar que se a vontade dele é eterna, Deus também é eterno. Deus não perde o seu brilho e a sua glória pelo simples fato de alguém se levantar contra a sua existência ou contra a sua soberania. Alguém pode se levantar contra Deus, lutando contra os seus princípios, lutando contra os seus preceitos, mas isso não significa em forma alguma que Deus não exista e também a sua vontade não seja soberana. Eu queria dar aqui algumas características dentro deste texto, dentro destes 3 versículos, versículo 13, 14 e 16, acerca daqueles que ignoram a vontade de Deus. Em primeiro lugar, aqueles que ignoram a vontade de Deus vivem conforme a sua própria agenda, vivem conforme o seu próprio calendário. Olha a presunção destes homens, relatada aqui no verso de número 13. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro. A presunção destes homens se dá conforme o seu calendário, conforme a sua agenda. Eles definem o dia, eles definem o local, a cidade para onde eles vão, eles definem ainda o tempo que eles vão passar ali, eles definem o que eles vão fazer. Tiago está dizendo que esses homens dizem, negociaremos, então nós vamos fazer comércio, nós vamos negociar. E por último, nós teremos com certeza um bom resultado deste negócio, nós iremos ter lucros. Essa é a presunção. Percebemos na leitura do verso 13 que estes homens vivem conforme o seu calendário, definem os seus dias, definem o local para ir, onde vão, quanto tempo vão ficar ali,
o que eles vão fazer e o que eles vão lograr de êxito em cima desta viagem. Não há o mínimo de interesse nestes homens que ignoram a vontade de Deus em saber qual seria a vontade de Deus para a vida deste ser humano, para a vida deste homem. Aquele que vive para a glória de Deus não vive, é claro, conforme a sua agenda, mas anda segundo a agenda de Deus, anda segundo o calendário de Deus. Entende que em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele não se move se Deus não o direciona. Ele entende que Deus, como soberano, como Senhor da sua vida, tem total controle sobre ele, tem total autoridade sobre ele e tem grande prazer em que esse indivíduo se submeta à sua vontade. A primeira característica de um homem ou de homens que ignoram a vontade de Deus é que eles andam conforme o seu próprio calendário, andam conforme a sua própria agenda. Querido ouvinte, que nós possamos andar segundo a agenda de Deus, depender de Deus. É uma grande necessidade nossa, a dependência divina. Segunda característica de homens que ignoram a vontade de Deus está no verso de número 14. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Uma pergunta que intriga aqui no verso 14, Tiago diz assim: que é a vossa vida? Sois apenas como neblina, que aparece por instante e logo se dissipa. Segunda característica desses homens é que eles caminham como se essa vida não fosse acabar. Nós encontramos pessoas que passam a pensar que são de concreto, que são de aço, e se esqueceram que são apenas de pó. Todos nós feitos da mesma terra, do mesmo pó, da mesma matéria-prima. Aqui nós estabelecemos a ideia de uma vida passageira. É impressionante como nós temos o poder de fazer planos para daqui a 5, 10 anos e nos esquecemos que às vezes nós depositamos o nosso dinheiro em contas, poupanças, nas contas correntes, e nós fazemos movimentações visando um futuro de êxito. Nos esquecemos que talvez a gente não vai estar vivo até lá. E a gente acaba deixando de lado o sorriso do filho, acaba deixando de lado o abraço da esposa, a gente acaba deixando de lado a nossa saúde, a gente acaba se perdendo em conversas frívolas e a gente passa a ter aquela ideia de que o amanhã ele sempre chegará para a gente. Só que na verdade Tiago trabalha a ideia de uma vida incerta, de que a gente não tem controle sobre o dia de amanhã, que a gente não sabe se a gente vai chegar em casa hoje, vai colocar a cabeça no travesseiro, a gente vai conseguir ter o sono do justo. Pode ser que o nosso sono seja interrompido por uma ligação que a gente não esperava e de repente a gente tem que socorrer alguém ou até mesmo ser socorrido por alguém. A Bíblia trabalha a ideia de que nós devemos, na verdade, viver cada dia com intensidade. Não viva como se você fosse viver amanhã. Viva como se você fosse viver apenas hoje. Portanto, se a gente desse valor a cada dia do nosso viver, a gente passaria a abraçar mais, a odiar menos. A gente passaria a amar mais, a expressar menos raiva. A gente iria se despedir com abraços demorados. A gente iria se despedir como um até logo, ou ainda um eu te amo, muito obrigado por você existir na minha vida. Porque a gente não sabe se a gente voltaria a ver essa pessoa, ou se ela voltaria a nos ver. E a gente faria de cada momento com aquela pessoa com quem a gente, ou a quem a gente ama, a gente faria deste momento um momento muito especial. A gente celebraria este momento, porque a vida é passageira. Tiago compara a vida como uma neblina que está aqui e de repente passa. Infelizmente a gente encontra pessoas que vivem como se fossem viver eternamente aqui, como se fossem de concreto, como se fossem de aço. Lembre-se que nós somos de barro, nós somos terra. Tiago diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O dia de amanhã é incerto. Precisamos fazer da fala de Moisés a nossa. Ensina-nos a contar os nossos dias. Viva cada dia com intensidade. Uma das essências da vida, como Eclesiastes nos diz, o sábio está dizendo que o sentido da vida é curti-la. Mas curtir esta vida no temor de Deus, sabendo que nós haveremos de prestar contas das nossas atitudes, das nossas ações a este Deus. Impressionante que a Bíblia diz que nós haveremos de prestar contas a Deus dos nossos pensamentos, das nossas palavras.
das nossas ações, daquilo também que a gente acabou omitindo, os nossos pensamentos. Haveremos de dar contas diante de Deus de todas as ações que nós fazemos, praticamos ou deixamos de praticar. Viva a vida com intensidade, mas viva a vida com temor de Deus. Não viva como se você não fosse viver eternamente aqui, como se essa vida não fosse acabar. 80, 90 anos passa tão rápido, parece que foi ontem que eu fiz 15 anos e o tempo passou. Querido, o tempo está passando. Aproveite a sua família, desfrute do aconchego do seu lar, trabalhe aquilo que é necessário, mas não deixe de valorizar a sua família, não deixe de valorizar a sua saúde, não deixe o tempo passar sem que você desfrute da plenitude de Deus, sem que você desfrute da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não ignore a vontade de Deus. Em terceiro lugar, a terceira característica daqueles que ignoram a vontade de Deus está no verso de número 16. O apóstolo diz assim: agora, entretanto, vos jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Ou seja, a característica que ocupou o coração destes homens é uma característica diabólica, é infernal, é demoníaca, é de essência diabólica. Ou seja, a terceira característica destes homens que ignoram a vontade de Deus é que eles são totalmente arrogantes. Jactais, essa arrogância, uma das definições que nós temos é o seguinte: gloriar-se arrogantemente a respeito das próprias habilidades e conquistas. Isso é pecado. É exatamente o que nós percebemos no verso de número 13, quando estes homens já definem exatamente o local para onde eles vão, o que eles vão fazer. São arrogantes, desprezam o conselho de Deus. Não é tolo aquele que faz planos. A Bíblia nos ensina a planejar, a fazer planejamentos. Agora, tolo seria aquele que quer viver conforme os seus planos, conforme sua agenda. A Bíblia diz que os cavalos se preparam para a guerra, mas a vitória vem do Senhor. A Bíblia nos ensina que nós devemos fazer planos. O coração do homem planeja, mas a resposta certa, bem como a vitória, vem de Deus. Nós podemos planejar, mas quem garante que os nossos planos eles serão concretizados? Todavia, a Bíblia nos ensina que por mais que a nossa vontade não se cumpra, a vontade de Deus se cumprirá, porque os planos dele são melhores, maiores e mais poderosos do que os nossos. Precisamos submeter os nossos planos, o nosso planejamento, com humildade ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus que tem a resposta. Nós podemos estar bem preparados, ter um excelente cabedal, ter uma excelente formação, mas o que nos garante estarmos de pé, o que nos garante a vitória não é a nossa formação, mas o próprio Deus. Jesus, em certo momento, chama de tolo aquele homem que ajunta nos seus celeiros, nos seus galpões e quer construir mais um galpão, porque já não cabe mais de tanta riqueza. E a fala de Cristo é: tolo, homem insensato. Hoje mesmo pedirão a sua alma, o que você tem ajuntado vai ficar para quem? De que adiantou ajuntar tanto? De que ajuntou lutar tanto? Sendo que a vida passou e você deixou de desfrutar a vida. Então não deixe a vida passar sem que você desfrute da boa vontade de Deus, sem que você desfrute da bênção de Deus. Não ignore a vontade de Deus. O cristão deve se gloriar, mas gloriar-se no Senhor. Paulo diz: longe de mim gloriar-me longe da cruz de Cristo, se não na cruz de Cristo. Quem gloriar-se, glorie-se nisto, diz o profeta, em conhecer ao Senhor, conhecer a vontade de Deus, conhecendo hoje e conhecendo mais amanhã, como precisamos também ouvir a voz do profeta Oséias dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Consulte a Deus. Você pode fazer os seus planos, isso é sensato, mas mais sensato é quando nós submetemos os nossos planos e projetos ao Deus soberano, que está no controle de tudo, que está no controle de todas as coisas, assentado na sala de controle do universo. Ele tem o poder em suas mãos. Depositemos a nossa confiança neste Deus.
que tem prazer em abençoar aqueles que se submetem e o obedecem. Deus não tem prazer em sacrifício, pelo contrário, tem prazer na obediência. Em segundo lugar, queria falar sobre aqueles que desobedecem à vontade de Deus. No verso de número 17 diz: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. A segunda classe de pessoas aqui são aqueles que desobedecem à vontade de Deus. Trata-se daquele que conhece a vontade de Deus, conhece seus mandamentos, conhece sua lei, conhece a palavra, mas simplesmente desobedece. Esse tipo de gente é pior do que o primeiro, é pior do que aquele que ignora. Porque aquele que ignora, às vezes, não conhece. Simplesmente vive a seu bel prazer. Mas aquele que desobedece, em primeiro lugar, ele tem a real ciência de toda a boa vontade de Deus. E isso é totalmente aplicável em diversas áreas da nossa vida. Ele sabe qual é a vontade de Deus para a família dele, sabe qual é a vontade de Deus para a alma dele, ele sabe qual é a vontade de Deus para ele, no geral. Ele sabe disso, mas simplesmente desobedece. Trata-se daquele que conhece a vontade. Ou seja, isso é aplicável em todas as áreas da nossa vida. Eu queria aplicar isso a algumas áreas dessa. Em primeiro lugar, queria tratar sobre a nossa vida espiritual. Aquele que desobedece à vontade de Deus, ele sabe que ele deve orar. Ele sabe que deve ler a palavra, deve se alimentar de Deus. A Bíblia diz que é bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Então ele conhece isso, mas simplesmente ignora, simplesmente desobedece, passa por cima, como se Senhor fosse da sua vida, como se ele não fosse uma propriedade de Deus, passa a ser Senhor de si mesmo, faz agora as suas próprias leis. Não há como nós nos mantermos de pé espiritualmente se nós ignorarmos o princípio da oração e da palavra, ou se nós desprezarmos a palavra e a oração. As duas coisas são o que nos fortalecem diante de Deus para travarmos as mais duras batalhas e assim vencermos cada uma delas. Então, aquele que sabe que deve fazer o bem, ou seja, aquele que sabe que deve orar, aquele que sabe que deve conhecer a palavra e não faz, este está cometendo pecado. Então, este princípio da vida espiritual é totalmente aplicável dentro do versículo de número 17. Segundo, queria aplicar isso também à nossa família. A Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus e principalmente dos da sua casa, ele nega a fé e é pior do que o incrédulo. Veja se isso não se enquadra dentro deste texto. Nega a fé e é pior do que o incrédulo. Precisamos privar pela nossa família em detrimento ao nosso trabalho. Entre o seu trabalho, entre ministério, opte pela sua família. Lute pela sua esposa, lute pelo seu marido, lute pelos seus filhos. A família é de fato uma grande dádiva de Deus. E é ali que a gente tem o prazer de receber estes primeiros ensinamentos e também de passar os primeiros ensinamentos. Lute pela sua casa. Não deixe que o inimigo destrua a sua família e não deixe que a luta por concretização de sonhos tire de você o prazer de ver o primeiro passo do seu filho, de ver as primeiras palavras, ou ouvir as primeiras palavras do seu filho, de passar tempo com a sua esposa, de passar tempo de qualidade. Não é tempo que sobra, mas é investir de fato. Às vezes pessoas investem em veículos, investem em casas, mas não investem na sua própria família. E acaba que o conselheiro da casa não é mais o pai, não é mais a mãe, mas é um ser estranho, é um ser que está presente dentro da televisão, é o ser que está presente na escola, é o ser que está presente na rua, mas a gente precisa privar pela nossa família. Família é de fato uma dádiva de Deus, e é nessa família onde nós encontramos um marido que ama a esposa, uma mulher que se submete ao seu marido, de pais que não provocam a ira aos seus filhos e de filhos que obedecem aos seus pais, e tudo isto dentro da vontade de Deus. Ou seja, se eu sou um marido e deixo de amar a minha esposa e sendo conhecedor da vontade de Deus, então eu estou pecando. Se é uma mulher que não, conhecendo a vontade de Deus, não se submete ao seu marido em prazer e em amor, também está pecando. De filhos que conhecem a vontade de Deus, mas não honram seus pais, também estão pecando. Terceiro,
Queria aplicar esse versículo 17 também à questão do nosso próprio trabalho. Se a gente sabe a vontade de Deus e que Deus ama aquele que se dedica ao trabalho como se estivesse fazendo tudo isso para a glória dele mesmo, e este indivíduo, sabendo disso, sabe que o horário que ele tem que chegar no serviço é 8 horas, ele chega às 9h30, também está pecando. Se ele está ali se aproveitando das horas extras para fazer hora besta, ele também está cometendo pecado. A Bíblia chama a nossa atenção para aquele que trabalha e também para aquele que é preguiçoso. Então, não há lugar no reino de Deus para preguiçosos. Precisamos correr atrás, precisamos nos empenhar, precisamos nos esforçar. Precisamos, até mesmo em meio à crise, buscar essa capacitação, ou seja, buscar estudar, buscando assim, ou seja, através do esforço. A gente está investindo em nós para que amanhã, quando o mercado se abrir para a gente, nós estaremos então aptos a ocupar aquela função e fazer isso da melhor forma, fazer isso como se nós estivéssemos fazendo para o próprio Deus. Precisamos também fazer o bem dentro da nossa própria igreja, o local onde você congrega, que os seus dons e seus talentos sejam utilizados para a glória de Deus em benefício da igreja onde você congrega. Que você possa ser útil na igreja, que você seja útil nos ministérios, que você abrace as atividades espirituais, as atividades eclesiásticas desta igreja, que é o local onde você recebe o alimento, é o local onde você encontra os seus irmãos, é o local onde você é pastoreado, é o local onde você está sendo mentoreado. É a igreja, é a casa de Deus, e de repente algumas coisas ali que podem ser modificadas através da sua vida, através do seu empenho. Tiago está dizendo, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Seja um excelente obreiro, seja alguém em quem a igreja pode contar, em quem a igreja pode confiar. Nesse tempo onde pessoas, por não concordarem com um tipo de comportamento de um líder, simplesmente saem dali como se nunca tivesse estado ali, abre agora uma nova igreja e vai lutar contra aquela igreja. Esse nunca foi o propósito de Deus. Na verdade, a gente está aqui para se tratar como irmãos, para olhar no olho, para ajudar, para ser uma ajuda mútua, onde ambos podem crescer para a glória de Deus. Então, façamos o bem na nossa igreja. E por último, eu sei que a gente poderia aplicar isso a tantas outras coisas. Fazer o bem, por exemplo, no meio social. Se a gente passa por um pedinte e a gente tendo condições de ajudar essa pessoa, de comprar um marmitex para essa pessoa, dar água para aquele que está sedento, dar comida para aquele que está faminto, visitar o doente, visitar o encarcerado. Se a gente sabe que deve fazer o bem e a gente não faz, com certeza a gente está cometendo pecado, porque a gente está simplesmente ignorando princípios e preceitos da vontade de Deus. Mas eu quero findar essa parte daqueles que desobedecem, falando dos nossos relacionamentos. Todo cristão que se preze, ele não é influenciado pelo mundo, pelo contrário, ele está aí como sal da terra e como luz do mundo. Ele está aí para influenciar. Em momento algum, a Bíblia vai dizer que a gente não deve se relacionar com o ímpio, desprezar o ímpio. A gente vê Jesus abraçando pessoas das mais terríveis qualidades. E essas pessoas aprenderam muito com Cristo. Da mesma forma, eu e você, conhecendo a vontade de Deus, precisamos impactar este povo. Precisamos fazer a diferença. Precisamos ser, de fato, o sal fora do saleiro. Mas não é apenas estar fora do saleiro, é fazer diferença. É ser sal de fato, é iluminar de fato, para que as pessoas que ainda estão em trevas possam ver em nós a luz de Deus e sejam por elas iluminados e assim impactados para a glória de Deus. Que em nossos relacionamentos nós sejamos aqueles que influenciam, que nós sejamos aqueles que vão fazer a diferença em nome de Jesus. E para nós findarmos, queria falar em terceiro lugar sobre aqueles que obedecem à vontade de Deus. O verso de número 15 nos fala acerca disso. Olha o comportamento que devemos ter. Em vez disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto
ou aquilo. Ou seja, aquele que obedece à vontade de Deus não é como aquele que ignora a vontade de Deus, nem como aquele que desobedece. Outrora era desobediente, mas a própria fala de Tiago, aqui no início do verso 15, já demonstra uma conversão, uma transformação, uma mudança de mente, metanoia. Esse indivíduo foi mudado, foi transformado pelo Evangelho, e por mais que outrora ele fosse um ignorante, um desobediente, agora ele é obediente. Em vez disso, devíeis dizer. Vale ressaltar que a Bíblia aqui, como nós já falamos, nos orienta a planejarmos. Porém, nossos planos são passíveis de erros. Os planos de Deus, porém, são maiores e mais poderosos que os nossos. Ou seja, os planos de Deus não falham. O sensato, ou seja, o obediente, se caracteriza por, em primeiro lugar, depender de Deus. Olha a fala de Tiago. Se Deus quiser, se o Senhor quiser. Um certo dramaturgo diz que com sorte a gente dá a volta no mundo, sem sorte a gente não atravessa a rua. De alguma forma eu queria associar isso a Deus e a sua graça, aos seus planos. Dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus, a gente pode atravessar o mundo, mas fora dele a gente não consegue às vezes nem mesmo atravessar a rua. Então que a gente possa submeter os nossos planos a Deus, entendendo de fato que os nossos planos são falíveis, mas os planos de Deus são infalíveis. Os nossos planos podem até ser bons, mas os planos de Deus são melhores. Então que nós possamos entender este projeto divino e nos submetermos totalmente a ele. Então o sensato, ou seja, o obediente, se caracteriza por depender de Deus. Ele até planeja, mas ele sabe que a resposta certa vem de Deus. Em segundo lugar, este obediente, esse indivíduo que é sensato, ele se caracteriza por viver para Deus. A fala de Tiago diz, não só viveremos, viver para a glória de Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, inclusive e especialmente a nossa vida. Vivamos para a glória de Deus, sejamos um instrumento de Deus. E por último, o sensato, o obediente, se caracteriza por ser submisso a Deus. Ele se dobra diante de Deus. Ainda no verso 15, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, ou seja, tudo pela vontade de Deus. Se Deus quiser. Ou seja, faremos se Deus assim permitir. Qual dessas três atitudes, irmãos, temos em relação à vontade de Deus? Ignoramos a sua vontade? Desobedecemos a sua vontade? Ou obedecemos à vontade de Deus? O cristão que conhece e ama a vontade de Deus, ele é obediente, portanto, desfrutará das bênçãos de Deus. Sua vida não será necessariamente mais fácil, porque engana-se aquele que pensa que por estar fazendo a vontade de Deus tem uma vida fácil. Não necessariamente terá uma vida fácil, mas é fato, a sua vida será mais santa e mais feliz. O alimento daquele que faz a vontade de Deus é de fato a vontade de Deus, como João capítulo 4, verso 34, Jesus diz acerca disto. E esse indivíduo então será alegre e haverá prazer em seu coração, como o salmista diz no Salmo de número 40, verso de número 8. Bom, essas são certezas de uma vida incerta. Não seja como aqueles que ignoram a vontade de Deus. Ignorar a vontade de Deus não significa que a vontade dele não seja soberana. Não seja desobediente. Você que conhece a vontade de Deus, faça a vontade de Deus. Sejamos então obedientes à vontade de Deus. Submeta os seus planos, os seus projetos à boa vontade de Deus. E lembre-se, a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Que Deus te abençoe ricamente. Que a bênção de Deus alcance sua casa, alcance sua família, alcance seu lar, sua alma, seu corpo, seu espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Pai, nós queremos não ignorar a tua vontade.
não desobedecer a sua vontade. Nós queremos obedecer a tua vontade. E que esta vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, encontre o nosso ser, encontre o nosso coração, a nossa alma quebrantada. Que nós, ó Deus, possamos então desfrutar da concretização dela em nosso viver. E que possamos olhar para o Senhor, sabendo que em nós se cumpre não a nossa, mas a tua vontade. Em nome de Jesus, nos ensine a fazê-la, a executá-la e a obedecê-la, em nome de Jesus. Amém. São 18 horas e 43 minutinhos, 18 e 43. No início do programa nós falamos que estamos sempre aqui, a cada dia, a cada hora, a cada momento. Mas duas coisas, por isso que eu falo que Deus sempre fala conosco aqui também. E dentro da mensagem que o pastor Leonardo trouxe, ok? Leandro? Leandro, né? O pastor Leandro trouxe para nós, ok? Mais uma vez falou comigo e espero que falou com você. E segundo a mensagem, ok? Quando o pastor falou da família, e eu li na Bíblia de que se nós realmente formos colocando em exercício a leitura, as práticas de Deus, nós vamos entender. E na Bíblia está escrito que os filhos se converterão aos pais e os pais se converterão aos filhos. E quando isso realmente acontece, a harmonia, a amor, a obediência, a entendimento, há prazer de tudo. Mas não é bem isso que o mundo hoje está oferecendo. O mundo está oferecendo pais contra filho e filho contra os pais. E está destruindo as famílias. Então é muito importante que nós prestamos bem atenção, vigiamos realmente aquilo. Às vezes, se algum filho fala com você que é pai, com arrogância, com ignorância, peça a Deus sabedoria para entender e ouvir. Não responda como autoridade máxima, porque a autoridade máxima é Deus. E vice-versa, você que é pai, se for denigrir a imagem ou até mesmo a pessoa do seu filho, pensa, certo? O filho escuta primeiro, porque senão é isso que Satanás quer, a destruição das famílias. Então Deus realmente fala para nós e nos ensina como devemos ser e como se comportar, ok? Agora são 18 horas e 45 minutos, 18 e 45, nós vamos ficando por aqui, ok? Agradecendo já a presença do pastor Leandro, né? Eu sempre troco o nome dele, né? Falo ele, o nome dele é errado. Mas amanhã, a outra coisa que o pastor também trouxe, eu que está terminando, eu peço desculpa, por isso que eu falo que quando falo eu tenho que falar, eu tenho que comentar. Nós sempre terminamos o programa e falamos uma coisa, pedimos permissão a Deus para voltar no outro dia. E a mensagem que o pastor trouxe aqui nessa noite exatamente são os projetos, são aquilo que Deus quer. Então não adianta eu colocar o projeto, amanhã eu vou chegar para você e falar, amanhã nós estamos aqui. Eu não posso esquecer que acima da minha autoridade tem uma autoridade maior que tem que me dar permissão para eu estar aqui. Deus fala conosco sim, Deus chama a atenção da gente sim. Por isso que sempre nós terminamos a nossa programação, nós pedimos, Senhor, permita que amanhã nós possamos estar aqui mais uma vez para a transmissão do programa Falando de Jesus. E peço a Deus que você também esteja amanhã conosco de qualquer lugar do mundo.
A todos vocês, uma ótima noite e até amanhã, se assim Ele quiser e se assim Ele permitir.